Deixa eu te fazer uma pergunta aqui bem sincera. Eu quero que você avalie agora. Você sabe o que precisa fazer, mas simplesmente não consegue agir. Isso não é preguiça e nem falta de força. Mas, e se eu te disser que é uma memória silenciosa lá da sua infância e que governa a sua vida adulta? Fica comigo até o final que eu quero que você entenda que aqui não é questão de força, não é questão de. Porque eu sei que muito lembra. Michele, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não consigo fazer. Eu sei que eu tenho que agir, mas não consigo agir. Não é preguiça, tá? É uma dor emocional que você carrega e que impacta a sua vida hoje. E essa dor emocional aqui eu quero te falar sobre o impacto do pai na visão da criança interior ferida. Talvez aquilo que eu vou te falar você nunca escutou antes ali, mas eu quero que você abra o seu coração aqui para buscar entender o que eu vou falar aqui para você, tá? Então, dentro de todas nós, eu trago aqui todas nós, porque eu trabalho muito com mulheres, tá? Dentro de todas nós, mulheres, existe uma menina. E essa menina aprendeu a se mover ali na vida. E ela aprendeu muito de como se mover na vida em relação ao pai. Agora eu quero trazer para você aqui o que, que o pai representa, né? O pai, ele representa a energia do movimento, a energia da ação, a energia da coragem, a energia da direção. É uma energia ali que sustenta a menina. Só que a menina, ela não se sentiu sustentada por esse pai. Muito do que eu vou te falar assim, Michele, mas a minha infância, tem mulheres que falam assim, a minha infância com meu pai, eu acho que não foi tão difícil. A questão é nunca olhar pela nossa maneira racional. É como a nossa criança se sentiu, porque às vezes o pai estava presente, mas emocionalmente ausente. Às vezes aquele pai ele não deu a direção certa, aquela criança não podia confiar no pai, ou era um pai alcoólatra, ou era um pai que gastava muito dinheiro, era um pai que estava sempre indisponível. Então, é como a nossa criança sentiu a energia do pai, tá? E se aquele pai foi ausente, ele abandonou, houve uma questão de como aquela criança olhou para aquele pai. Por exemplo, eu olho para o meu pai e vejo um pai com um masculino frágil, coitadinho, de pena. Então, essa criança, ela cresce muitas vezes sem o quê? A autorização interna para agir. Ela não tem força. Ou aquela criança, ela julgou aquela energia do pai, da coragem, da direção, e hoje ela não consegue ter as próprias atitudes. Porque pela maneira racional você vai, mas eu consigo. Não é pela nossa maneira racional, é pelo nosso emocional. E essa menina, ela aprende que, desde cedo, que agir é perigoso. E que é perigoso errar também, porque errar custa o amor ali. A questão é compreender como aquela criança interpretou aquela energia, né, que deveria vir com leveza, com direcionamento, com tranquilidade, tá? E que faz você avançar na vida hoje com leveza. Mas se lá no passado você viu ali o seu pai, né, um pai que tinha não tinha aquela energia do fazer, do agir, colocava muito nas costas da sua mãe. Aquela criança, ela cresce com várias interpretações sobre essa energia, sobre essa questão ali. Sobre muito, eu falo assim, ó, muito daquilo que a gente julgou lá atrás em relação ao nosso pai ou à nossa mãe, traz muito de quem a gente é e se comporta hoje. Tá? Então, aquela criança, ela está dentro de você e hoje você age com todas as referências emocionais. Eu estou, mas eu estou com medo de agir. Eu não tenho força, Michele, porque no fundo, o que você vai fazer não condiz com o que você tem internamente. É por isso que, por isso que as mulheres falam assim, Michelle, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sou muito boa no que eu faço, não sei o quê. A questão não é hoje a adulta, ela sabe o que ela tem que fazer,
ela tem mulheres que têm curso disso, tem daquilo outro, PhD, tem doutorado, não sei o que, bibi, bobobó, um monte de coisa. Só que não consegue agir, não consegue fazer, porque não é sobre hoje. E o seu hoje tem fatos ali, por exemplo, eu quero agir, eu quero fazer aquilo ali. Só que no seu, vamos lá, no seu interno, na sua criança ferida, tem várias questões sobre. Tem o julgamento sobre o pai, ela percebeu que quando ela agia, o pai se afastava. Hoje você não vai agir, porque pode ser que agir para você inconscientemente talvez, se eu conquistar isso, eu posso perder o meu marido, eu não quero, ou eu posso inconscientemente afastar a minha família e não quero, os meus filhos, eu vou deixar eles, coitadinhos, porque eu sei que lá na minha infância, quando meu pai agiu ali só em prol dele, Michele, isso que eu tô falando aconteceu com as minhas alunas, das minhas clientes, tá? Quando ele agiu, ele só pensou nele. E ela traz uma raiva dessa energia do agir. Porque quando meu pai agiu ali, ele traiu minha mãe, ou sei lá o quê, entende? Temos que entender o que aquela criança interpretou sobre essa ação, sobre esse movimento, que não é com a maneira racional, é com a nossa maneira emocional. Tá? E como essa mulher hoje na vida se comporta? Ela trava diante das decisões tão simples na vida, porque não é sobre essa decisão hoje, é o que essa decisão impactou lá atrás. Não consegue ali executar os seus projetos, ela sente medo, digamos, de errar, de ser julgada. É muito da nossa criança. Começa muitas vezes e não consegue finalizar. Depende da validação dos outros para se sentir segura. Não, eu disse, não porque essa mulher não se sente capaz, porque ela tem muitos, eu sei que você tem muitos cursos, PhD, doutorado, não sei o quê, mas porque dentro de você existe uma criança que não recebeu essa força paterna, essa estrutura paterna e tudo aquilo ali que você interpretou sobre, tem interpretações sobre este agir, tá? Você não consegue agir não é por causa de coragem, pelo contrário. Imagina que a sua criança, eu falo assim, a nossa criança, ela é a nossa programação adulta. Ela é a nossa programação. Como você se comporta hoje é por causa de uma programação emocional infantil. Então, a mulher hoje, ela tenta compensar em alguns outros comportamentos. Quer ver? Mas Michelle, eu sou forte demais. Eu sou controladora demais. Eu sou dependente demais. Mas, no fundo, é porque tem uma criança ali cansada. Tem uma criança cansada. Por quê? Porque você só controla demais porque em algum momento lá da sua história, talvez aquele pai não te passou segurança, talvez aquele pai te abandonou a sua mãe, talvez aquele pai traiu a sua mãe. Eu tenho que ser forte demais porque não tenho um masculino para garantir este apoio. Tento ser independente demais. Mas a questão ali eu criei uma máscara. Eu sou independente, mas é quando você vai agir, aí vem aquele sentimento de culpa. Meu pai, meu paizinho, coitadinho. E tem todos os julgamentos ali. Então, a gente tem que entender que existe como se fosse assim, eu vejo, um bloco de notas referente a essa função de agir. Isso não é consciente, isso não é um defeito seu. É porque a sua criança tem algo ali que ela precisa ressignificar em relação àquele pai, em relação àquele lugar, né, que aquele pai está ocupando na percepção dela. Enquanto você estiver agarrada a essa percepção, muito do seu agir pode causar impactos o quê? De ausência. Se eu agir, Michelle, se eu buscar isso que eu quero, olha só, se você buscar isso que você no seu inconsciente, se você buscar isso, tu te lembra que o teu pai, quando ele foi buscar o que ele queria, ele abandonou sua mãe? Tu te lembra
Isso é inconsciente. Que quando aquele pai, ele agiu, ele se ferrou, porque, vamos dar um exemplo, que aconteceu com uma cliente. Ele se ferrou no negócio e a família passou muitas dificuldades e necessidades. Você acha que você vai agir hoje? Você criou um bloco de notas de que ação traz sofrimento e hoje você não quer agir porque você não quer que seus filhos passem necessidade, você não quer agir porque se você agir, você está sendo egoísta, só pensando em você. Então, a cura não é culpar o pai, mas é entender as suas percepções sobre, reconhecer o impacto da ausência, devolver, né, muitas vezes aquilo que não é seu. O que seria o sentimento? Devolver o lugar, porque aquela criança guardou uma raiva daquele pai interna. E só que raiva do pai, que eu disse, traz o que? Falta de coragem, falta de presença, falta de direção, porque o pai, ele carrega uma energia, assim como a mãe. A mãe tem uma outra energia para nós dentro da gente, mas o pai, ele traz muito isso. E a forma que você enxergou aquilo lá atrás impacta a sua vida hoje. Por quê? Porque a sua mente, lamento te dizer, ela não é racional. Eu sei que aqui você vai dizer, ah, Michelle, mas todo mundo diz que aqui a nossa mente é racional. A nossa mente, ela mente, mas eu sempre digo, entre uma guerra entre a mente e o emocional, quem vai ganhar é o emocional sempre. Porque o seu racional, você vai me dizer que é o que acontece. Mas eu tenho PhD, mas eu tenho doutorado, mas eu tenho que. Mas eu tenho que estar sempre provando, Michel, mas eu não consigo. Parece que sempre falta algo, eu não consigo agir. E não é por falta de habilidade, porque eu sei que eu sou. Porque, lógico, que você criou uma armadura, de que foi forte, independente, guerreira, tudo aquilo ali. Mas você não tem a energia da ação, a energia da coragem. E por quê? O que aconteceu quando lá atrás alguém queria, por exemplo, isso que você quer? Que é o quê? Que nem buscar os seus sonhos, isso que você deseja. Ah, Michelle, eu tenho uma raiva do meu pai porque ele fez aquilo. Ah, Michelle, meu pai, ele se separou da minha mãe, eu tenho uma raiva porque quando ele fez um movimento, é entender a percepção da sua criança e nisso a adulta vai ganhar caminho e direção e leveza. Quando a gente olha para nossa criança, a vida fica mais leve, a vida ganha uma direção, porque é entender que a sua criança interior, falo, né? A criança interior, ela vai ser sempre sua. Ela faz parte de um bloquinho de notas que está dentro do que eu gosto de chamar do nosso campo emocional inconsciente, porque ele está inconsciente para você, você não sabe, né? Existem várias interpretações. Vou te dar um exemplo de mim aqui também. Quando eu vim para a internet, aqui eu queria trabalhar, eu era funcionária pública, trabalhar como terapeuta, eu não conseguia fazer esse movimento. Eu não conseguia. Quando eu olhei para a figura do meu pai, entendi que eu estava carregando, não conseguia fazer o movimento por uma lealdade com aquele pai, por vários sentimentos, às vezes, de raiva em relação àquele pai, de várias situações que ele causou na minha criança. Era uma lealdade. Quando eu rompi com isso, eu tive aquela permissão interna de realizar os meus projetos, seguir os meus sonhos. Porque meu pai sempre também falava assim, ó, faz o que eu tô mandando, o que você fala não dá certo, tem que falar o que eu tô fazendo, tô falando, bibibi, bobobó. Entende? E isso ficou gravado. Então, quando eu fui fazer o movimento, não era sobre aquilo que eu queria executar, era sobre o que eu tinha gravado. Entenda. Aí a Michelle foi fazer a internet lá, né? Comecei na internet, fui querer gravar vídeo. Não consegui gravar vídeo, não consegui fazer esse movimento também de agir para gravar. Por quê? Porque tinha medo, julgamentos e tudo, críticas. Então, meu pai foi um homem muito crítico. Nada, tudo que eu fazia estava certo, sempre que ele falava estava certo. E eu tive que ir curando essas feridas ali para ter essa energia. Aí você vai falar assim, ó, que é o que acontece muito. Mas, Michelle, eu tenho muita energia masculina. Ai, amada, querida do meu coração.
Se você tem muita energia e mesmo assim eu não consigo agir, lógico, porque a sua energia masculina não está em equilíbrio, está em desequilíbrio. Tem mulheres que têm orgulho, eu tenho muita energia masculina. Então, vai curar essa energia, porque tá errado isso. Tá errado. Né? Eu sei disso, porque eu também tinha muita energia masculina. E eu tô ainda curando essa energia para curar o meu feminino. Tá? Mulheres que têm muito essa energia. Não, Michelle, não tenho nada com meu pai. Sempre achava isso também. Não tenho nada. Mentira, tem muita coisa ali que tem que ser ressignificada. Eu tenho muito essa energia do fazer, do agir, né? Eu tinha, mas tinha coisas que eu não agia. Tinha coisas que eu agia demais, tinha coisas que eu agia de menos. Por quê? Porque essa ferida está latente em você. Porque não é sobre o fazer também. É sobre quando você gerou esse movimento, o que é isso que você vai trazer para você agora? Talvez realizar um sonho. Lá atrás gerou dor. Lá atrás seu pai fez um movimento, gerou dor. Talvez seu pai foi muito crítico. Talvez seu pai te largou a família para ficar com a outra pessoa. E hoje você não consegue fazer esse movimento. Então é sobre compreender ali. Tenho muita energia masculina, está em desequilíbrio dentro de você. Mulheres não têm que ter essa energia, está em desequilíbrio. E quando tem que agir, não agem. E quando tem. Porque essa energia está em desequilíbrio. Tem muitas curas ainda a se fazer com este pai. Então, a sua criança interior está ferida. E a sua criança, ela faz parte de um bloco de notas que diz para você não agir, não fazer, não seguir, não pode isso. Tá vendo que quando seu pai fez assim, você criticou lá atrás, então não vai fazer também. Porque se você fizer, você vai separar do seu marido, porque se você fizer, você vai colocar seus filhos em perigo, você não quer. Então tem que entender, compreender essa criança. O que eu tenho que fazer? Aprender primeiro que você tem uma criança interior ferida. Isso é o primeiro passo, porque tem mulheres que nem sabem o que é de comer, de eu tenho que ver. Não. Você primeiro tem que saber que essa criança faz parte de um bloco de notas, um monte de memórias emocionais que estão para você hoje inconsciente. O que eu tenho que fazer? Acolher, compreender, ressignificar, olhar para as memórias, olhar para os sentimentos. Esse é o seu papel. E agora, dia 25 de janeiro, vai acontecer a oficina do despertar da criança interior. É um passo para você dar, para você reconhecer. Essa criança, ela é a sua cura. E a sua cura é essa criança. O primeiro passo é você reconhecer que você tem essa criança, que você tem que curar essa criança. Hoje, a minha vida, se eu posso dizer assim, há mais de 10 anos trabalhando no autoconhecimento, o que eu mais trabalho hoje, internamente em mim, é curar a minha criança interior ferida. E sempre vai ter algo que ela está me falando, que eu preciso fazer. Às vezes eu tenho que olhar para ela com mais amorosidade. Senão eu só fico aquela mulher de fazer, de agir, de ser. E eu tenho que trazer, porque daí eu estou em desequilíbrio, com a leveza, porque ela não quer só agir, porque ela não quer aquilo ali. Então, hoje, o meu papel é trabalhar mentorias, eu trabalho muitas mentorias, todo ano eu tenho uma mentoria para fazer, para trabalhar algo da minha criança, porque eu percebo que tem cada vez mais curas e curas e curas e curas e curas a se fazer em relação à nossa criança, porque a nossa criança, ela é o nosso, que eu gosto de chamar, nosso campo emocional inconsciente, está inconsciente. Mas imagina que é um campo enorme, gigantesco, uma programação de celular. A gente nem sabe aqui, ó, o que tem essa programação do celular. Celular, vamos trazer nessa percepção do celular. Celular, basicamente, eu não sei vocês, mas todo mês eles pedem pra gente instalar algo ali que eles estão, como é que se diz instalar, o que eles falam aqui? Uma programação nova, algo novo, né? Instalar novos dados, alguma coisa, eles estão sempre pedindo. Só que o meu celular não tem mais espaço de tanta coisa, porque cada vez que eles vão atualizando, parece que fica mais pesado, né?
eu tenho que fazer aqui umas limpezas no meu celular, senão ele não vai rodar. Pensa que adulta é a mesma coisa celular. Você quer algo na sua vida. Mas por que você não consegue? Porque não é com a sua racionalidade e com a sua adulta que você vai conseguir. Imagina que é a mesma coisa, você está cheio de uma programação infantil, percepções infantis que fazem com que você não haja, porque o seu inconsciente está dizendo assim, ó, que está lá no seu campo emocional inconsciente da sua criança. Se você agir, seu marido vai te abandonar. Se você agir, você vai deixar seus filhos pobres. Tá vendo? Se você não pode pensar só em você, você vai ser egoísta, você não pode agir, buscar aquilo ali, porque aquilo ali, lá, você tem uma programação de dor. Então você tem que compreender. Mas por que tem coisas que eu consigo e outras não? Por quê? Porque para aquilo ali não gerou dor para sua criança, mas para aquilo ali gerou uma dor. É a sua interpretação infantil sobre a dor, sobre o que eu posso conseguir, digamos, e o que eu não posso conseguir, porque não é adulta. É a nossa criança, a interpretação que ela tem, que ela teve, que é toda uma programação. Só que para o celular aqui, você sabe toda a programação que tem nesse celular? Eu não sei. Eu não sei nem o que eles falam, só fala, instala isso, desinstala isso, instala aquilo outro. Só que você acha que você não pensa que o cérebro, que esse campo emocional inconsciente, né, que não é nem o cérebro, é um campo muito maior que o cérebro. O cérebro ali, ele tem todos os seus dados, tem tudo que você julgou de pai, de mãe, tem todo o seu emocional, tudo que você absorveu sobre tudo, sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre autoestima, sobre tudo na vida. Tá tudo dentro desse campo. Só que esse campo, para você hoje, está inconsciente, é uma programação. Mas aí você quer algo. Só que para você querer, tem que fazer igual o celular. Desinstalar, porque tá cheio de programação, digamos que não vai trazer o resultado que você quer. Então, o que eu tenho que fazer? Desprogramar. Nesse caso, é reconhecer, entender, ressignificar, acolher, amar, mudar. Isso é o autoconhecimento. Então, dia 25 agora de janeiro vai acontecer a oficina do despertar da criança interior. Vai lá no meu Instagram, eu sou Michele Dias, já compra o seu ingresso, aonde a gente vai trabalhar 3 horas de profunda vivência, profunda entrega. Você vai ganhar a gravação e mais o e-book da oficina, para entender mais, porque na oficina eu não explico muito sobre a criança. Eu quero que você viva, eu quero que você sinta, porque é assim que a gente desprograma a nossa criança, é assim que a gente desperta ela também. Então vai lá no meu Instagram, eu sou Michele Dias, e já compra o seu ingresso. Estou te esperando aí, vai lá e compra o seu ingresso.